a Gênese, capítulo 6, uranografia geral, o espaço e o tempo. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta. O espaço é a extensão que separa dois corpos, no qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia, para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que onde acabasse os corpos, igualmente o espaço acabaria. Também definiram o espaço como sendo o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados onde repousam. Aqui tem uma notazinha aqui, que é a nota tirada do título do livro, do capítulo. Este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 63, sob o título Estudos Oranográficos, e assinada Galileu, médium Camille Flammarion. Estas são as iniciais do nome de Camille Flammarion. Espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva e axiomática, de si mesma evidente, e cujo respeito às diversas definições que se possam dar, nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira, opondo-se às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer, e porque apesar da dificuldade com que topamos para conhecer o infinito, nada mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Para figurarmos quanto nos permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, e que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado esse globo, nos achamos num lugar onde apenas divisamos sob o aspecto de pálida estrela. Passando um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar, mas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos, e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas, e entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos com 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo igualmente teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminharemos a partir desse grãozinho invisível onde saímos e a que chamamos Terra. Eis aí o que é espaço. Com a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata relacionando-o com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o balancim dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas
Silêncio. Soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e desde então há tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo substitui e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão aos anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ele se apagará do livro da vida, para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos. Cessam os movimentos terrestres, que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas, que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai na nuvem do mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador, que atravessa sem jamais encontrar o que detenha as incomensuráveis distâncias do espaço, e o do geólogo, que remonta além dos limites das idades ou que desce às profundezas da eternidade, de falsas escancaradas, onde ambos um dia se perderão, atuam em concordância cada um na sua direção para adquirir essa dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro dessa ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milheiros para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um ponto na eternidade. Do mesmo modo que milhares de léguas acionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supor-nos envelhecidos desse número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma conte um dia a mais. E juntando a esse número indefinível de séculos, uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo, nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? Título: A matéria. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelam perfeita identidade, ou sequer paridade de composição. Quantas dessemelhanças sob os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade terrestre. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas
por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas. São, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedade em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em a qual seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, ciência que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente, de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental. A química, digo, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, fez surgir considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esse princípio o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até hoje pode reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Aí que tem uma notinha de pé de página. Os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio e o azoto e o cloro e o carbono e o fósforo, o enxofre, o iodo. Entre os metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. O olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza apenas vê, nos materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica, primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do aparecimento destas, repartida em corpos solidários entre si enquanto tem vida e que um dia se desmembram por efeito da decomposição no receptáculo da extensão. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não podemos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. Há aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi: abarcai, se for possível, com olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar, já não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção do inseto. Se observa tão grande diversidade da matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitada. Logo, quer a substância que se considere pertence aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo, ou matéria cósmica dos uranógrafos. As leis e as forças. Se um desses seres desconhecidos
que consome a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano. Se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animálculos que da natureza mais não conhecem do que os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações no raciocínio conjectural, extensivo à universalidade das coisas, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado, e do mundo terrestre que escapa ao campo de suas observações? Se agora, por maravilhoso efeito do poder de sua nova faculdade, esse mesmo ser chegasse a elevar-se acima das suas trevas externas, a galgar a superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação, banhada pelo sol fecundante, dispensador de calor benéfico, que juízo faria ele das suas antecipadas teorias sobre a criação universal? Não as baniria de pronto, substituindo-as por uma apreciação mais ampla, relativamente tão incompleta quanto a primeira? Tal, ó homem, a imagem de vossa ciência toda especulativa. Tem uma notinha aqui embaixo. Tal também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando após se haverem despojado do envoltório carnal, contemplam desdobrados as suas vistas os horizontes desse mundo. Compreendem então quão ocas eram as teorias com que pretendiam tudo explicar por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esse horizonte ainda lhes ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam, à medida que depurando-se eles se elevam. Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, veem-se forçados a reconhecer a própria cegueira e quão longe estavam da verdade. Vindo, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu que apenas sou como vós um ser relativamente ignorante em face da ciência real, malgrado a aparente superioridade que, com relação aos meus irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição em que eles se encontram, como terrícolas, trago por único objetivo dar-vos uma noção geral das leis universais, sem explicar pormenorizadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que eles são dependentes. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram, as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas diversificadas a seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas da Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob o nome de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos da Terra, e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar como é o crustáceo do fundo do oceano, para apreender a universalidade dos fenômenos terrestres. Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também toda essa força depende de uma lei universal diversificada em seus efeitos, e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. E para encerrar, vamos ler uma notinha que tem aqui no pé de página. Tudo reportamos ao que conhecemos e do que escapa à percepção dos nossos sentidos. Não compreendemos mais do que compreende o cego de nascença acerca dos efeitos da luz e da utilidade dos olhos. É possível, pois, que noutros meios o fluido cósmico, por sua propriedade, seja suscetível de combinações de que não fazemos nenhuma ideia,
Produz efeitos apropriados a necessidades que desconhecemos, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Quem nos diz, porém, que não existam outros agentes afora a luz, aos quais são adequados organismos especiais? A vista sonambúlica, que nem a distância, nem os obstáculos materiais, nem a obscuridade detém, nos oferece um exemplo disso. Suponhamos que no mundo qualquer os seres sejam normalmente o que só excepcionalmente o são os nossos sonâmbulos. Eles, sem precisarem da nossa luz, nem dos nossos olhos, verão o que não podemos ver. O mesmo se dá com todas as outras sensações, as condições de vitalidade e de perceptibilidade às sensações, e as necessidades variam de conformidade com o meio. Leitura a Gênese, capítulo 6, Uranografia geral. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo: unidade e variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei de continuidade. Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Não podeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas as forças que a representam no campo das vossas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que impera para lá dos céus. Todas essas forças são eternas. Explicaremos este termo, e universais, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, pujante ativas em certos pontos, latente ocultas noutro. Mas, afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Título: A Criação Primária. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista geral da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Desceremos em seguida a criação da Terra em particular e ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Existindo por sua natureza desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade, e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Ponderai bem essa ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas,
teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativa e fecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno, que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados. Do mesmo modo, o universo nascido do Eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito, de duração ao Fiat Lux do início. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio das existências constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberanamente veladas sob a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Nessa época primitiva, em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de se agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar um templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa que toda a criação venera e estima, como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas, para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. O mundo, no nascedouro, não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Não, o poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma. A matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram o foco de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou de novo se dividiram em outros centros secundários. Transportando-nos alguns bilhões de séculos, somente acima da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária, mas que, entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter. Já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana, que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram sob nossos outros olhares e os quadros da imensa criação. Que digo? Já deixaram de existir esplendores que muito antes fizeram palpitar o coração de outros mortais sobre o pensamento da potência infinita. E nós, pobres seres pequeninos que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Tais nebulosas, que mal percebemos dos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados, outras finalidades, sedes de catástrofes e de deperecimento. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino globo.
Título: A Criação Universal. Após haver remontado tanto quanto o permitia nossa fraqueza em direção à fonte oculta, donde dimanam os mundos, como de um rio as gotas d'água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica, primitiva, continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente, não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios do mundo que se apagam do livro eterno. A substância eterna, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, opulentas aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Aí tem uma notinha aqui no pé de página. Se perguntasseis qual o princípio dessas forças e como pode esse princípio estar na substância mesma que o produz, responderíamos que a mecânica numerosos exemplos nos oferece desse fato. A elasticidade que faz com que uma mola se distenda não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi impresso. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso, e é nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida, dos seres que a perpetuam em cada globo, conforme a condição deste princípio, que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião se grupam como no organismo em figuras simétricas que constituem o individualismo. Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período do Criador. Efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Até que, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação, e cumpre seus destinos conforme as angustas prescrições do Senhor. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais do que um ensino muito restrito em virtude da minha própria ignorância, e também porque tenho ainda de calar-me do que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dada aprofundá-la. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrar humildes perante Deus, direi rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseie-se nas minhas palavras. O seguinte: o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. De novo, peço, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres
na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor, a desnaturar o sentido de meu ensino e a vos lançar, por culpa minha, nos inextricáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. Título: Os Sóis e os Planetas. Sucedeu que num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro logo modificou a esfera primitiva, a fim de a conduzir de movimento em movimento à forma lenticular. Falamos do conjunto de nebulosas. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação: a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira, tendendo a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda a afastá-las dessa. Ora, acelerando-se o movimento, à medida que a nebulosa se condensa e aumentando seu raio, à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, predominou de pronto sobre a atração central. Assim como o movimento demasiado rápido da funda de quebra-corda, indo o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o circo equatorial da nebulosa, e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas todavia submetida ao seu império. Aquela massa conservou seu movimento equatorial, que modificado se lhe tornou movimento de translação em torno do astro solar. Ao demais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio eixo, ou centro. A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica, mas como primitivo calor, desenvolvido por seus diversos movimentos, só com extrema lentidão se atenuasse. O fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se haja tornado bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Ora, cada um de seus mundos revestidos, como o mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, justamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberam uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. Os planetas são, assim, formados de massas de matérias condensadas, porém ainda não solidificada, destacada da massa central pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e revestir de uma crosta ou crosta sólida, dará nascimento à Lua pelo mesmo processo de formação astral, e que ela própria deveu à sua existência. A Terra, doravante, inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova corda colocada na harpa infinita e que no lugar que ocupa tem de vibrar no concerto universal dos mundos.